temas mais brilhantes encontrados nas Escrituras e no Novo Testamento é sobre o dia da morte de Yeshua. Isso é muito mais significativo quando percebemos que grande parte da cristandade, com suas milhares de religiões, levam ao mundo um Yeshua que não é o verdadeiro Salvador. Isso mesmo. Neste pequeno estudo, você saberá que não basta apenas crer em Yeshua para se obter conhecimento ou vida eterna. Nós precisamos crer em Yeshua da maneira correta. E como ele mesmo disse, quem crê em mim, como diz a Escritura, rio de água viva correrão do seu ventre. Então, nós precisamos crer no Yeshua da Bíblia, no verdadeiro Salvador. O texto a seguir diz que muitos até mesmo expulsariam demônios em nome dele, mas ele os rechaçou. Vejam. Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome, e em Teu nome não expulsamos demônios, e em Teu nome não fizemos muitas maravilhas. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Por isso, a importância desta abertura, que não basta crer em Yeshua. Nós precisamos crer nele da maneira correta e no verdadeiro Yeshua. A passagem fala de homens que fizeram coisas em nome de Yeshua. Então por que serão rejeitados naquele dia? Porque não criam e nem ensinavam o verdadeiro Messias. E Yeshua avisa: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, existe sim duas classes de crentes, os que creem como dizem as Escrituras e aqueles que se dizem crer, mas creem da maneira errada. Então, este estudo vai alertar você sobre um Yeshua que morreu e ressuscitou nos dias certos, e não como querem muitos desatentos que o nosso Salvador tenha ressuscitado num domingo. Sem contar a história de Jonas e seu peixe captor, não haveria como provar a autenticidade do Messias. Parte do plano da salvação está contido nessa história. Ele mesmo disse a alguns incrédulos escribas e fariseus, os quais haviam duvidado da sua verdadeira identidade, embora o haviam visto fazer milagres, que não seria dado outro sinal além do de Jonas para provar a sua afirmação de ser o Messias. Os escribas e fariseus pediram um sinal a Yeshua para de fato saberem se ele era o verdadeiro Messias. Então, alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal? Uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. É muito importante nós entendermos a precisão do relógio do Eterno. Veja que Yeshua disse que ele permaneceria no seio da terra, ao ser sepultado, 3 dias e 3 noites. Não devemos acrescentar e nem diminuir a palavra do Eterno. No entanto, este versículo causa muita polêmica porque sempre se pergunta: ora, se como ensina a tradição que Yeshua foi crucificado numa tarde de sexta-feira e ressuscitado no domingo, a quanto dos 3 dias e 3 noites fecha? A resposta é não. Outra coisa que precisamos saber é que o dia na época do Messias era contado a partir do pôr do sol. Isso mesmo, o dia se iniciava quando começava a escurecer e não a partir de meia-noite. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe.
Jonas 1,17. Yeshua disse que como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim também ele ficaria 3 dias e 3 noites no seio da terra. São contadas 72 horas a partir do momento em que Yeshua é colocado na sepultura. Então, qual a importância deste sinal? Ora, se Yeshua não cumprisse este sinal, com certeza não seria o verdadeiro Messias e seria rejeitado inclusive pelos judeus. Percebam que os judeus sempre pediam sinais. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. 1 aos Coríntios 1:22. Em resumo, o Eterno usou a história de Jonas, uma das mais extraordinárias histórias da Bíblia, para ser a sombra do Messias Yeshua, literalmente. As palavras dias e noites no mesmo texto não foram colocadas ali por acaso. Palavras opostas numa mesma frase indicam literalidade, como nos 40 dias e 40 noites, se referindo ao jejum de Yeshua, Mateus 4:2. Ao jejum de Elias, no primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 8. Sobre o começo do dilúvio, quando choveram 40 dias e 40 noites sobre a terra. Mas em Gênesis 7,17, Moisés usa somente os termos 40 dias, como em Marcos 4,2, onde o evangelista não usa 40 dias e 40 noites, se referindo ao jejum de Yeshua, mas apenas diz 40 dias. Ora, 40 dias e 40 noites se referem a 40 dias ou 40 períodos de 24 horas ininterruptos, assim como Mateus se refere a Jonas no ventre do peixe, isto é, 3 dias e 3 noites, ou ainda 3 períodos de 24 horas ininterruptos. Shabbat Hagadol, o grande sábado. O que também nos ajuda a desvendar o dia exato da morte e ressurreição do Messias Yeshua está nos seguintes versículos. Os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia de sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Vamos ver Marcos 15. E chegada a tarde, porquanto era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, chegou José de Arimateia, senador honrado, que também esperava o reino de Deus, e ousadamente foi a Pilatos e pediu o corpo de Yeshua. Marcos 15, 42 e 43. Analise também o relato do evangelista Lucas. E havendo-o tirado, envolveu-o num lençol e pô-lo num sepulcro escavado numa penha, onde ninguém ainda havia sido posto. E era o dia da preparação, e amanhecia ao sábado. O que tem em comum estas 3 passagens? Todas falam de uma preparação para o sábado e que Yeshua foi tirado antes de amanhecer ou iniciar o sábado. E mais ainda, ele foi posto no sepulcro antes de iniciar o sábado, isto é, entre 17h30 por aí e 18 horas. E as mulheres foram até o sepulcro para ver onde o Messias foi colocado. Observem atentamente este gráfico. Ele é relativo a um dia judaico de 24 horas. Vejam que na época do Messias, aqui da esquerda para a direita, o dia começava ao pôr do sol, ou por volta das 18 horas. A parte escura, de 12 horas, vai até às 6 da manhã, quando então começa a parte clara, de 12 horas, indo até às 18 horas. Reparem no gráfico, estes números em vermelho são as horas contadas à maneira judaica. Primeira hora, segunda hora, terceira hora e assim por diante. Veja que o Messias foi crucificado à hora terceira, equivalente então às 9 horas da manhã. Da sexta hora judaica à nona, ou do meio-dia às 3 da tarde, houve trevas, culminando na morte de Yeshua à 9ª hora, isto é, às 15 horas.
Então, elas chegaram no sepulcro entre 17 e 18 horas. E uma coisa muito importante é que os 3 dias e 3 noites, ou 72 horas, devem ser contados a partir do momento em que Yeshua foi posto no túmulo, e não do momento da sua morte. Assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, isto é, assim também estará o Mashiach 3 dias e 3 noites no seio da terra. Antes de iniciar o sábado, Yeshua foi posto no túmulo por José de Arimateia. Isso se deu entre 5 e 6 da tarde e ainda não era o sábado. Seria este sábado o 7º dia? Seria esta preparação a sexta-feira? Olá, Davi, e a todos que nos assistem. A resposta a esta pergunta é: não, este sábado não é o 7º dia, e nem esta preparação à sexta-feira. Nós vamos ver a partir desta informação que houveram 2 sábados na semana da morte de Yeshua. Isso mesmo. E quais foram eles? Primeiramente, o sábado cerimonial, o sábado que sucede à Páscoa. Depois vem o sábado da semana, o 7º dia. O sábado da Páscoa é o dia 15 de Nissan e que, a cada ano, pode cair em qualquer dia da semana. Neste ano, ano da morte de Yeshua, caiu na quinta-feira. Os sacrifícios eram realizados em sequência no templo e deveriam ser concluídos antes do pôr do sol, momento em que o dia 14 de Nissan terminava e o dia 15 de Nissan, o início da festa dos pães ázimos, começava. O abate começava por volta das 3 horas da tarde, a hora nona para os judeus da época. Era o dia da preparação, quarta, e começava ao sábado, quinta. Daí então elas viram onde fora posto o corpo do Salvador e voltaram para preparar as especiarias. Muitos dizem que elas compraram e prepararam especiarias neste mesmo dia de sábado cerimonial, que fizeram tudo às pressas porque estava entrando o sábado. Mas isso não condiz com o texto. Por quê? Embora a Páscoa, o sacrifício do cordeiro, fosse no dia 14, a refeição mais importante, chamada Seder, que significa ordem, ocorria após o pôr do sol, inaugurando o dia 15 de Nisan. Nesta refeição familiar e ritualística, o cordeiro pascal, sacrificado no dia 14, os pães ázimos, matzá, e as ervas amargas eram consumidos em memória da libertação apressada da escravidão no Egito. Este compromisso pascal adiou a compra e preparo das especiarias para o dia seguinte ao grande dia, a sexta-feira. Era o dia da preparação e começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Yeshua seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos e, no sábado, descansaram, segundo o mandamento. Lucas 23, dos 54 ao 56. Agora podemos entender perfeitamente a distinção dos 2 sábados mencionados no versículo. O primeiro se refere ao sábado cerimonial e o segundo foi o semanal. Vemos na imagem que no dia 14, as mulheres foram ao sepulcro ver como Yeshua havia sido colocado. Na sequência, elas saíram do sepulcro e seguiram para casa e participaram do Seder, guardando o Shabbat Hagadol. Passado este dia, elas foram comprar os aromas para ungir Yeshua. Isto se deu na sexta. Uma coisa interessante é que elas apenas compraram, prepararam e guardaram estas especiarias. Como assim? Ora, as mulheres só foram levar estas especiarias no túmulo de Yeshua somente no final do sábado. Isso mesmo, compraram e prepararam tudo na sexta, deixaram lá guardadinho, e quando estava terminando o sábado semanal, antes de despontar o domingo, elas pegaram estas especiarias e foram ungir Yeshua. Vejam o que diz Marcos sobre o Shabbat Hagadol. Ele reforça Lucas ao admitir que as mulheres esperaram passar o grande dia de sábado para comprar as especiarias.